Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. O nosso convidado de hoje será Renato Moura. Vamos conversar sobre a atualidade da Diocese e sobre o arranque do novo ano pastoral. Mas isso depois da atualidade da Diocese açoriana. Esta semana, a Ilha Terceira celebraria a festa de Nossa Senhora dos Milagres na freguesia da Serreta. As festas foram canceladas, mas a fé ainda move muitos peregrinos até ao santuário, com porta fechada a partir das 21h30. O reitor Padre João Pires apela à compreensão dos fiéis. Este ano é uma situação atípica que todos nós conhecemos, está em causa a saúde pública, o bem do próximo, e quando é assim, as promessas são relegadas para o segundo plano, porque com certeza que a nossa Mãe do Céu quer o bem de todos os seus filhos. E, portanto, temos incentivado as pessoas a virem durante o ano e não virem neste novenário de forma intensiva, porque isso não é muito desejável. Portanto, nós não podemos permitir aglomerações e ajuntamentos. A lotação permitida é de pouco mais de 100 de fiéis e, como tal, o reitor apela para o acompanhamento do novenário através da Vitec e das redes sociais. O sacerdote deixou ainda uma mensagem a todos os fiéis. Que as pessoas tenham fé, tenham esperança e sobretudo, tenham sempre muito forte o sentido do próximo, porque a situação em que vivemos é uma situação que requer precisamente isto, que nós olhemos mais para os mais fragilizados, para as pessoas de risco, que têm que ser salvaguardadas na sua saúde, na sua integridade. Nós queremos a vida, queremos a esperança. E este ano é assim, este ano para o bem de todos temos que fazer um sacrifício, isto é mesmo um sacrifício, não é? Santo Agostinho costumava dizer, mais vale uma lágrima derramada pela paixão de Cristo do que fazer uma peregrinação a Jerusalém. Portanto, este ano nós temos que ser mais contidos na nossa emoção e ver essas coisas com bom senso e dar atenção ao que a ciência diz, porque se formos a ver, o essencial está, que é a Eucaristia. E possibilitamos estes meios que temos para que os digitais e telemáticos, para que as pessoas possam estar unidas e terem algum conforto e uma união mais profunda à Eucaristia. Também neste domingo, a Eucaristia festiva foi transmitida em direto pelas 11 horas nas redes sociais do Santuário. Depois de ordenados, os neo-sacerdotes da Diocese de Angra seguem diferentes rumos. Faial, Pico, São Jorge, Vila Franca e Angra do Heroísmo são as ouvidorias onde vão desempenhar as novas funções. O padre Aurélio Sousa será vigário paroquial da Matriz da Horta, Flamengos e Salão na ouvidoria da Horta. O ouvidor padre Marco Luciano dá as boas-vindas ao neo-sacerdote. Depois da vinda do padre Nelson Pereira para a Ilha do Faial como vigário paroquial, concretamente para as paróquias onde estou a trabalhar, Matriz Santíssimo Salvador e Paróquia Nossa Senhora da Luz dos Flamengos, vamos ter agora outra experiência, outro neo-sacerdote que vai iniciar a sua vida cá no Faial, na ouvidoria da Horta, mas a juntar agora também a Paróquia do Salão, onde vou tomar posse no próximo domingo, dia 13 de setembro, o dia da sua festa titular, e em que também vai entrar na paróquia o vigário paroquial Aurélio Sousa no próximo dia 26 de setembro.
É de facto uma nova oportunidade, estamos com certeza que esperançosos, estamos motivados. A experiência com o Sr. Padre Nelson Pereira, que recentemente foi para Roma estudar filosofia, foi para nós uma experiência muito positiva. O trabalho que ele realizou durante 2 anos, quer ao nível paroquial, quer ao nível também da ouvidoria, foi um trabalho muito positivo, de colaboração, enfim, de proximidade, de confiança. Realço realmente todas essas virtudes no vigário paroquial que esteve, e é aquilo que eu espero que realmente aconteça com a vinda do próximo vigário paroquial. Conto com ele para me ajudar nas tarefas, para me ajudar na pastoral, para ajudar também ao nível da ouvidoria, a dar o seu contributo nesta equipa, através daquilo que estiver ao seu cuidado. Nós realmente sentimos-nos mais ricos com a presença do Padre Aurélio Sousa, que virá para a nossa ouvidoria, e desta forma, enfim, enriquecer esta equipa de clero, que podemos dizer que é uma equipa de clero jovem. Um sacerdote jovem para uma paróquia também jovem. Receber o neo-sacerdote é sempre uma alegria, uma honra e também um sentido de responsabilidade a nível dos colegas de ouvidoria, de acolhermos o nosso presbitério diocesano, normalmente nesta Ilha do Pico, nesta ouvidoria, com os presbíteros que aqui trabalham, o neo-sacerdote, que vai começar a sua vida pastoral em nome do Senhor. Por isso é com alegria que acolhemos o Pedro, será com alegria que com ele iremos trabalhar como irmãos, unidos para o mesmo percurso e para o mesmo sentido, que é sermos pastores desta igreja que está nesta Ilha do Pico e pastores ao jeito do bom Jesus. O Padre Pedro irá ser pároco das paróquias de São João Batista e de São Caetano, também do Curato de Santa Margarida, que pertence à paróquia de São Caetano, e será nestas comunidades que irá exercer o seu ministério sacerdotal como pároco. A nível da ouvidoria, também as várias, podemos dizer, as várias dimensões da pastoral estão divididas pelos colegas da ouvidoria, e convidámos o Padre Pedro para ficar com a pastoral profética da Ilha do Pico, ou seja, a responsabilidade das nossas catequeses, a responsabilidade do anúncio da palavra nesta nossa ouvidoria. Por isso, acolhemos o Padre Pedro com muita alegria, com muita responsabilidade, e com ele queremos fazer este caminho ao jeito do bom Jesus. Para a ouvidoria de São Jorge rumam 2 novos sacerdotes, Sandro Costa e João Farias. O ouvidor Manuel António das Matas garante que as paróquias saberão acolhê-los. As nossas freguesias e paróquias são muito acolhedoras, estamos a preparar tanto tudo para que eles se sintam bem, sintam-se com o acolhimento necessário, embora este tempo é um tempo muito difícil, como toda a gente sabe. Nós vamos fazer pelo melhor, não é? E as pessoas vão fazer para que eles se sintam como que em casa, e logo desde o primeiro dia. No dia destes estive ali na zona do Topo, e o seu padre que está lá ao serviço dizia que era o 8º padre a partir do seu padre Leonardo, que teve lá 40 e tal anos, 46 anos, se não estou em erro. Portanto, é comum haver assim esta passagem de sacerdotes aqui pelas várias paróquias da Ilha de São Jorge. Até dizem que é uma das melhores ilhas no sentido de acolhimento dos sacerdotes. O que eu peço é que eles tenham um entusiasmo próprio de um jovem, com aquela garra de revolucionar o mundo, não é? Revolucionar a vida da igreja, a vida da nossa pastoral. João Farias será vigário paroquial de Calheta, Norte Grande, Norte Pequeno, Santo António e dos Curatos da Caldeira, Ribeira da Areia e da Fajã dos Vimes. Sandro Costa assumirá as paróquias de Rosais, Santo Amaro, Santo António e o Curato da Queimada. O padre Nuno Sousa fica na Ilha Natal, São Miguel, e será acolhido na ouvidoria de Vila Franca, na pessoa do ouvidor padre José Borges. Ainda hoje tivemos uma reunião com o clero de ouvidoria, o entusiasmo é grande porque recebemos neste tempo de carestia de ordenações, um sacerdote novo que vem para uma ouvidoria, para a nossa ouvidoria, nomeadamente. Vem como vigário paroquial para fazer uma experiência a nível de... Há 3 focos da sua pastoral. Primeiro é o trabalho com o clero. O segundo tem a ver com o Jornal da Crença, que é um enfoque da notícia e também de uma conselhia redatorial e também editorial.
e também a nível de escola. Ele vai trabalhar com a juventude e com a catequese e com o enfoque da escola. Portanto, é uma panóplia bastante grande para um sacerdote que começa, vai fazer equipa com os sacerdotes que já têm há alguns anos, mas também esperamos dele exatamente esta criatividade que vai ter enfoques. Vamos apostar com todas as forças e com todo o entusiasmo que isso requer, dentro de um contexto muito particular, que é o contexto que nós vivemos, a pandemia, que trará todas as consequências que já tem, que nós não sabemos bem ainda, quer na Igreja, quer na sociedade, quer neste mundo. Vamos ver o que é que isso traz e nós vamos fazer o nosso melhor. Nuno Sousa será vigário paroquial nas paróquias de Matriz de Vila Franca do Campo, São Pedro e Água d'Alto. Igor Oliveira foi ordenado diretor do Serviço Diocesano de Evangelização, Catequese e Missões, é secretário particular do Bispo Diocesano, capelão da Fraternidade de Santa Clara, capelão da Santa Casa de Saúde do Espírito Santo em Angra e notário adjunto da causa da beatificação de Maria Vieira. Nomeado para serviços sediados na ouvidoria de Angra e cujo ouvidor, cônego Ricardo Henriques, vê com olhar de esperança. Nós vemos a sua presença aqui com muita esperança. Não é porque a nossa ouvidoria naturalmente precisa de sangue novo e não é de uma presença de igreja também junto dos adolescentes e jovens, não é que seja um chamariz para esta experiência de evangelizar e de acreditar e para ser igreja, mas digamos nesta caminhada que todos vamos fazendo, que temos dado o nome de caminhada sinodal. Também os sacerdotes que terminaram a formação em Roma, Padre Pedro Lima, Padre Teodoro Medeiros e Padre Jorge Ferreira, assumem paróquias angrenses para além de integrarem o corpo docente do Seminário Episcopal de Angra. Decorre de 2 a 5 de outubro a primeira Assembleia Diocesana que vai preparar o novo ano pastoral e que pretende ditar o sentido da caminhada sinodal diocesana. O cônego Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra, adiantou ao Igreja Açores os pontos da ordem de trabalhos. É retomar a auscultação que foi feita durante o ano pastoral passado e de algum modo foi interrompido com a pandemia, sobre os temas que estavam a ser tratados, sobre a cultura contemporânea e a relação entre a fé cristã e a cultura contemporânea na nossa região, a situação social e económica que se vive nos Açores e a identidade religiosa e eclesial no nosso meio. São esses 3 temas que foram tratados nas bases, a partir dos quais foi feita uma síntese. Essa síntese já foi entregue a todos os conselheiros e depois foi elaborado também um outro documento com os pontos principais da síntese em 5 capítulos. A Assembleia é constituída pelos membros do Conselho Presbiteral e pelo Conselho Pastoral Diocesano, que vão, em conjunto, trabalhar sobre um novo documento que aborda 5 aspectos fundamentais. Uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja em permanente diálogo com o mundo, uma igreja comunitária e participativa em todos os seus membros e, finalmente, uma igreja integradora com os pobres e para os pobres, que escuta o grito dos que sofrem. Portanto, estes 5 capítulos retirados da síntese final vão ser apresentados à Assembleia e, naturalmente, para escolher algum ou alguns que sejam para tratamento mais imediato e que sirvam para um plano de fundo a médio prazo para a nossa planificação ou programação pastoral. Este formato de Assembleia Diocesana é inédito, visto que o Conselho Pastoral Diocesano é composto maioritariamente por leigos. No total, cerca de 75 pessoas vão discutir a caminhada sinodal diocesana. É uma experiência de algum modo sinodal, quer dizer, não havendo Assembleia sinodal propriamente dita enquanto acontecimento. Por outro lado, temos enquanto experiência ou enquanto caminhada, que é juntar estas diferenças todas de carismas e de sensibilidades
na unidade da fé, ao mesmo tempo também na escuta e na resposta aos problemas e às necessidades do nosso tempo. O que se espera, por um lado, quer dizer, um encontro entre as pessoas, a partilha, o enriquecimento que cada um pode dar com o seu contributo, que no fundo também é uma recolha de contributos de outras pessoas, e procurar ouvir-nos e encontrarmos uns aos outros na realidade que é a nossa igreja local, e ao mesmo tempo procurar selecionar algumas linhas de orientação a partir destas 5 temáticas daquilo que se torna mais necessário ou mais urgente fazer no próximo ano. O encontro diocesano acontece nos dias 2, 3, 4 e 5 de outubro no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada. O núcleo de arte sacra da Horta vai ser reaberto. O núcleo museológico vai estar instalado na Igreja do Carmo e vai contar com o espólio da estrutura que encerrou devido ao sismo que abalou o Faial. A 14 de julho, o reitor da Igreja do Carmo, padre Marco Luciano Carvalho, foi nomeado diretor da estrutura museológica que vai abrir em breve. O Museu de Arte Sacra pois, tem como objetivo promover a cultura sacra, é sempre uma expressão identitária de um povo, por isso queremos que este museu não seja apenas um depósito de peças sacras, mas que procure, através da realização de um roteiro dos conventos, das igrejas que compõem as Ilhas do Triângulo, dar a conhecer a história dessas ilhas. O novo espaço museológico irá distribuir-se pela Igreja do Carmo, onde vai ser instalado este museu, por 3 salas, com exposições de caráter mais permanente e também numa sala onde vamos ter algumas exposições temporárias. O espólio, que estará aberto a visitas em breve, vai contar histórias. Este museu pois conta com vários técnicos, com uma equipa que vai dar todo o apoio e que vai, de certa forma, pensar o museu e pensar também as exposições, a história que nós vamos querer contar com as peças que nós temos disponíveis, as imagens. Depois realço aqui, com certeza, a coleção de esculturas flamengas do século XVI, outras imagens dos séculos XVI, XVII e XVIII, também algum mobiliário sacro, paramentaria, enfim, incorporam o acervo deste museu, juntamente com muitas peças de ourivesaria. O sacerdote, que acumula agora também estas funções, apela ao contributo de todos para o arranque do projeto. Por isso contamos com o apoio do Governo Regional, contamos com o apoio da autarquia local, nossa Câmara Municipal, também juntas de freguesia, ou então particulares, mecenas, que possam ajudar a iniciar este processo que muito vem contribuir para a cultura, para também a evangelização, porque nós não nos podemos esquecer que o Museu de Arte Sacra tem um fim específico, que é a evangelização através da arte. Por isso mesmo vai ser uma mais-valia para a nossa ilha, para a Ilha do Faial, para o Triângulo, mas também para toda a Diocese, para os Açores. A primeira ação prevista é a apresentação como Museu de Arte Sacra, que o sacerdote garante estar para breve em formato de conferência de imprensa, e depois será apresentada a exposição das capas do Senhor Santo Cristo, já em outubro. E hoje, no nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores, é nosso convidado, não é propriamente um estreante, mas é nosso convidado Renato Moura, ele que também é um assíduo colaborador do sítio Igreja Açores, é um cronista semanal do nosso sítio na internet. Obrigada por estar connosco. Vamos conversar sobre o arranque deste ano pastoral. Renato, bem-vindo aos nossos microfones. Muito obrigado, boa tarde. Temos arranque de ano pastoral com novos 6 sacerdotes. Como é que vê esta entrada de 6 para o corpo do clero diocesano nos tempos que correm, em que a vida sacerdotal não é uma escolha muitas vezes? Olha, eu creio que é um excelente sinal. Estes tempos são tempos de tantas solicitações, são tempos que atraem para vidas muito mais fáceis do que a de ser sacerdote.
É evidente que estes sacerdotes vão viver vidas difíceis, enfim, se olharmos apenas os interesses meramente pessoais. É evidente que eles vão atraídos pela vocação e é um sinal de que Deus não está a esquecer a sua Igreja, como não se esquece de nós, para ter permitido a tantos que desenvolvessem esta vocação e chegassem até o seu mundo sacerdotal. Claro que as comunidades nem sempre são acolhedoras. O padre só tem a ganhar se conseguir penetrar na comunidade e é certo que todos os que o fazem têm sucesso. Claro que o sucesso não é apenas para a comunidade e bem-estar deles, mas é um sucesso para fazer penetrar o Evangelho na comunidade. Outro dia, quando os ouvi na entrevista à Igreja Açores, pareceram muito entusiasmados. Isso é um excelente sinal. E também me pareceram conscientes das dificuldades, mas com coragem para as vencer. É evidente que cada comunidade é um pequeno mundo e há quem entendeu para o poder servir. É certo que as pessoas respeitam os sacerdotes e eles próprios têm de fazer respeitar pela prática, pela abertura, embora sejam muito jovens, né? É evidente que às vezes eu costumo dizer a brincar que não fazia falta que alguns, quando falam uns dos outros, dissessem o seu padre fulano tal. Essa parte é dispensável. As pessoas ainda sabem isso, mas mantêm efetivamente respeito por eles. Um outro facto que me parece importante é estar decidido, ou que me consta, que a formação seja continuada. E isso parece-me que é muito importante. É evidente que a experiência nas paróquias vai trazer imprevistos, vai trazer experiências, depois importa ultrapassar esses imprevistos e partilhar, estudar em partilha as experiências que cada um for recolhendo nas diferentes paróquias e de maneira que julgo que assim se vão valorizar bastante para enfrentar os desafios futuros. Desejo-lhes muita sorte nessa missão. Falava há pouco do estatuto que o sacerdote ainda tem, mas que certamente não é o mesmo que teria há 50 ou há 60 anos. Hoje em dia o desafio é maior para conseguir conquistar as paróquias em que estão inseridos. Isto também favorece a pastoral? Sim. E, efetivamente, no passado os padres foram pedras basilares da vida das freguesias e marcaram a vida das comunidades. É evidente que eles hoje já não estão tão ligados a uma freguesia em específico, quase todos têm de se repartir por mais do que uma paróquia, mas existe ainda uma grande abertura e um grande respeito para com os sacerdotes. E de maneira que julgo que eles podem sempre aproveitar essa abertura, que no fim existe, embora aqui e ali com dificuldades, para poderem realmente penetrar junto das pessoas e para poderem levar a mensagem do Evangelho de uma forma renovada e adaptada aos dias de hoje às comunidades. No fundo, dizia que íamos conversar sobre o arranque do novo ano pastoral. Este ano pastoral arranca como terminou o último, com muitas restrições exigidas. Como é que a Diocese de Angra está a gerir e como é que geriu até agora esta crise sanitária aplicada também à Igreja? É evidente que estas restrições o que estão afetando muito. Claro que eu percebo que a Igreja teve a preocupação de respeitar as orientações oficiais, mas receio que, usando aquela conhecida expressão popular, possa ter sido mais papista que o Papa, pelo menos em alguns lugares. Sinto que, pelo menos nos sítios onde eu posso ver e conhecer, as restrições afastaram muitos católicos da prática habitual. É urgente tentar reverter esta situação. Teme que isto possa ser irreversível ou poderá ter um efeito contrário? Eu sei bem que sim, e acho que é preciso fazer alguma coisa para o evitar, porque senão as ausências podem tender a perpetuar-se. É preciso que as pessoas entendam que as igrejas, os templos, na maioria das nossas terras, são enormes para o povo das comunidades onde se inserem. São amplas, arejadas, são locais dos mais seguros que existem na comunidade. Não sei se de alguma forma demos a entender que
os templos são mais perigosos que os supermercados e outros locais públicos onde as pessoas já vão sem receios de meio. Claro que... Não, desculpe. Acha que é preciso frisar esta imagem de que as igrejas ainda são locais seguros? Claro que sim. E julgo que fazer realmente um esforço de maior abertura. Claro que, no fundo, a Diocese, percebo que a Diocese acabou por estabelecer regras e difundir regras, enfim, aliás, na sequência do que tinha sido definido pela Conferência Episcopal Portuguesa. Mas eu fiquei com a sensação que se deixou um adoço considerável de liberdade de adaptação, de adequação aos párocos e às respectivas comunidades. E digo isto porque percebi que em algumas paróquias se tentaram fazer celebrações que respeitavam as regras, mas que pudessem ir mais ao encontro dos desejos dos fiéis. Isso pareceu muito importante. É que para muitas pessoas há práticas religiosas que são essenciais para aumentar a sua fé. Procissões, as festas dos padroeiros e outras celebrações. Parece-me que, como em alguns sítios se fez, trazer as imagens à rua, ou levá-las a percorrer as ruas das freguesias, pode ter sido crucial. Também e sobretudo a celebração de missas campais. Uma missa, ainda que celebrada e cantada, tem um valor litúrgico e sagrado muito grande, mas acaba por ser pouco para celebrar uma festa. Uhum. Depois, há um outro aspecto que apesar de tudo, também é importante. Eu creio que os conselhos para os assuntos económicos, e eu também faço parte de um, devem estar em pânico. Para já não falar dos investimentos e da conservação do património, eu não sei assim como é que vai ser possível suportar as despesas correntes das paróquias, não é? Pois, esse é atualmente um dos grandes desafios, porque esta crise económica que está associada à crise sanitária também está aplicada às paróquias e também está aplicada particularmente aos sacerdotes. Sim, exatamente. Eu próprio enfim, claro que as paróquias têm que promover, o mínimo que podem fazer, o sustento dos seus pastores. E da maneira que as coisas vão, isto daqui a uns dias nem para isso chega. Aliás, julgo que alguns já devem estar a sofrer graves restrições perante isso. De maneira que, enfim, isto parece-me muito complicado e por isso é que me parece que a abertura, digamos, tem que ser feita, enfim, cada vez mais, a ver se retoma quanto mais depressa a normalidade. E como é que estamos a viver e como é que tem sido também a sua experiência pessoal de viver a fé neste tempo em que se exige estarmos mais isolados e mais fechados? Isto não é fácil. Eu tenho continuado a ter, enfim, a participação nas Eucaristias e é praticamente isso. Praticamente não tem havido absolutamente mais nada. Mas a dada altura nem as Eucaristias estavam a acontecer. Pois, houve um período que nem sequer isso. Como é que foi a sua vivência nas flores nesse tempo? Isso mexe connosco. Eu senti que isso mexe com as pessoas. Claro que haverá pessoas que se portam melhor, entendem melhor, ouvem a Eucaristia pela televisão, mas isso realmente não é a mesma coisa. Costuma-se ouvir pregar que ninguém se salva sozinho. As celebrações são coisas de comunidade. Uhum. Depois, as manifestações de fé de uns também ajudam à adesão e à prática religiosa dos outros. Eu creio que as pessoas não perderam a fé, mas foram vítimas de um pânico muito grande, gerado pelas autoridades oficiais, pelos órgãos de comunicação social, pelas redes sociais, principalmente. Não perderam a fé, mas de certa forma adormeceram-na? Pois talvez, eu acho que talvez tinha sido importante que a Igreja, claro que a Igreja não é apenas a hierarquia, é cada um de nós, tivesse sido capaz de pregar que havia que acreditar na ajuda de Deus.
que, como eu ensinou, nos considera, cada um de nós, mais importante que um par de rolas, não é? Julgo que é assim que diz o Evangelho, não é? Claro que desta pandemia alguns devemos de morrer, não é? Como de outras doenças morrem muitos milhares em cada ano. Mas a Igreja tem de ser difusora da palavra de Deus, tem de ter coragem de vir para a rua em certas circunstâncias, colocar as coisas na sua dimensão real, no seu devido lugar. Eu pensei que isto é uma coisa que pode parecer perigosa, porque pode parecer que se está, enfim, minimizando as preocupações públicas e oficiais. Há que fazer as coisas com responsabilidade, mas julgo que teria sido aqui importante meter mais Deus nisto. E este discurso seria para os que têm fé e para todos, não é? Enfim, isto, apesar de tudo, embora seja uma grande contrariedade, enfim, é preciso entender-se que não será o fim do mundo, e de maneira que, enfim, julgo que é preciso viver com esta realidade e saber encará-la, não é? Nos próximos dias, entre 2 e 5 de outubro, vai acontecer uma Assembleia Diocesana também para continuar a trilhar o caminho da caminhada sinodal. Como é que uma caminhada sinodal que se quer conjunta pode vingar, podemos dizer assim, num tempo em que há medo, entre aspas, do próximo? Sim, devo dizer que é extremamente difícil, não é? Claro que a caminhada sinodal tem de ser um projeto de envolvência global. Claro, temos estado a atravessar um tempo em que todos os movimentos dentro da Igreja foram parados. Ora, eu para mim ainda não vislumbrei como continuar um percurso que tinha sido antes iniciado com estes condicionalismos que ainda vigoram no presente. A análise do trabalho que antes tinha sido feito, que pretendeu traduzir a realidade que nos envolve, terá sido um esforço sério, mas, sobretudo, por gente muito envolvida na Igreja. E por isso, julgo que, nesse aspecto, esse princípio de caminhada sinodal não está a refletir a realidade total. Para perceber a realidade total em todas as suas envolventes, social, cultural, eclesial, implica alargar muito a visão recolhida a partir de fora. Claro que isto é difícil e leva tempo. E creio que não se compadece com empirismos, nem com generalizações, nem com pressas, né? Claro que se podem produzir textos excelentes com aquilo que melhor há na doutrina da Igreja e na clarividência do nosso Papa, mas talvez corra o risco de ser acusados de formar as conclusões antes da análise global e completa. Numa linguagem popular, corre-se o risco de ser acusado de dizer que andamos com o carro à frente dos bois. De maneira que, enfim, parece-me que há aqui realmente aspectos um tanto preocupantes e, enfim, e que talvez vão obrigar a que se tenha de refletir seriamente sobre isto, enfim, para se andar à medida que se possa, com proveito. Porque a caminhada sinodal não é assim uma espécie de encargo para pôr o visto está realizado. É efetivamente para ter efeitos e para ler tudo o que há para ler. E os leigos da Diocese estão a ter o papel que deveriam nesta caminhada sinodal? Aliás, a Diocese tem leigos suficientes, comprometidos com este peso e com esta sensibilidade para fazerem ouvir as suas vozes? Ou ainda são poucos? Pois aí é que me parece que está o cerne da questão, não é? Claro que o Papa Francisco já fez lembrar que a imensa, julgo que as palavras eram mais ou menos estas, a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos, qualquer coisa semelhante. E é verdade. Ora, os que foram ouvidos são a gota d'água no oceano daqueles que, no meu juízo, deveriam ser ouvidos e por essa diocese fora.
E que eventualmente, se calhar, até nem são os que precisam mais de ser ouvidos. Aliás, precisam todos de ser ouvidos, mas os que estão em circunstâncias mais débeis, se calhar essas vozes não são tão ouvidas. Claro que esses que estão por fora, porque, enfim, estes, no fundo, as pessoas que têm feito esta reflexão e que têm contribuído, enfim, para que se vai juntando algum material e se vai tentando sintetizá-lo. Claro que depois estas sínteses são sempre muito perigosas porque, enfim, faz-me sempre lembrar aquela frase que os professores do liceu do meu tempo diziam que enfim, o resumo do resumo era chumbo. De maneira que, enfim, há sempre um perigo de se recolher muita coisa, depois vai-se resumindo, isto tem sempre também muito a ver com quem resume, e às vezes perdem-se coisas importantes. E depois, claro que as coisas vistas por quem de alguma forma está por dentro, julgo que não produzirão o efeito que se desejaria, ou seja, que julgo que a caminhada sinodal deveria ter muito em vista ver se vai buscar para dentro gente que está fora e que onde ter um motivo para estar fora, porque no fim de contas a larga maioria deles são batizados, são católicos, muitos deles tiveram prática religiosa há alguns anos e estarão afastados por algum motivo. Bom, era importante ouvir esses e saber porquê, e saber como trazê-los, e para isso era preciso ouvi-los. Eu julgo que na realidade, como esse trabalho, julgo que não está realmente ainda feito, julgo que o que está feito é absolutamente diminuto. Eu julgo que temos de reconhecer que também usando aquela expressão popular, a posição ainda vai no adro, não é? Fazendo ouvir a sua voz enquanto leigo comprometido, na sua visão, no seu prisma, que assuntos é que deveriam ser prioritários nesta Assembleia Diocesana que vai acontecer no início de outubro em Ponta Delgada? Bom, esta Assembleia vai reunir em conjunto o Conselho Pastoral Diocesano, que ainda que, enfim, formado sobretudo por leigos, ainda tem muitos presbíteros. Mas vai reunir juntamente com o Conselho Presbiteral Diocesano, que é sim composto por presbíteros. Ora, teoricamente, os conselhos são órgãos para a audição por parte do seu bispo. Eu, francamente, não sei bem a razão que aconselhou esta junção, mas é evidente que vai transformar esta Assembleia num órgão com larga maioria de presbíteros. Ora, no passado eu sempre considerei que era descabido, e disse-o nos vocais próprios, que o Conselho Presbiteral reunisse e depois anunciasse conclusões e depois posteriormente é que reuniu o Conselho Pastoral, formado por leigos, o que perdia muito do sentido do que eles fossem lá aportar. Agora, neste momento, pronto, resta esperar para ver. O que agora parece absolutamente prioritário na vida da Diocese, o que seria, antes de mais nada, retomar o funcionamento o mais normal possível das paróquias. Parecia-me que seria absolutamente adequado também equacionar formas de ouvir os leigos tão aprofundadamente quanto possível, ou seja, fazer o trabalho que me parece que faltará fazer, enfim, para a caminhada sinodal, por métodos talvez menos empíricos, mais científicos, mais profundos, talvez mais difíceis e se calhar mais caros, né? Ora, com base nos documentos que já se dispõe, embora sejam análises parciais, mas fala-se de caminhos possíveis para algumas questões, eu julgo que há sempre que ir andando, pois o que se costuma dizer, o caminho faz de caminhão, né? Claro que esta Assembleia, pois o que esperar dela. É certo que o sucesso das reuniões, por vezes, tem quase tudo a ver com a forma como elas são conduzidas. Também devemos sempre acreditar que se estamos nessa reunião em nome dele, ele estará connosco e certamente nos há de ajudar a tirar os melhores proveitos e as melhores conclusões desta Assembleia. Eu devo dizer que, no momento, tem expectativa, mas não estou a ver bem como é que isto vai funcionar, mas certamente o seu Bispo terá meditado sobre isso e saberá o que pretende com esta inovação. Não é?
Adivinha-se agora um maior desafio para a pastoral social. Os Açores estão preparados para este cuidar do próximo que se exige nos próximos tempos? Pois, por vezes é difícil de saber onde estão as necessidades, sobretudo as necessidades materiais também. Há situações de previsível dificuldade, mas às vezes os sinais exteriores indiciam o contrário, não é? E há pobreza escondida pelos que a sofrem, sobretudo com a crise que vai existindo, haverá novos pobres, digamos assim, que não se poderia existirem. Eu tenho sentido nas reuniões e no diálogo que por vezes se vai fazendo com as pessoas que geralmente existe uma dificuldade de saber a quem se pode ajudar com proveito. Depois há para aí programas oficiais de auxílio que são para os verdadeiramente necessitados, têm todo o meu apoio e creio que têm o apoio dos contribuintes e das pessoas em geral. Agora, há programas onde era suposto que as pessoas trabalharem e em alguns destes programas não fazem quase nada a um desafio. Ora, julgo que nisto não estamos a educar para a vida. E, portanto, isto também era uma forma de pastoral social tentar que estas pessoas não se desabituassem de um trabalho sério e empenhado. Estamos a educar essas pessoas, a viciá-las num sistema que pode nunca mais permitir que elas sejam aproveitáveis para trabalhar numa empresa, o que seria muito mau. Digamos, era um péssimo serviço que estávamos a fazer-lhes, não é? Ora, depois há uma pastoral social a fazer junto de muita gente para que essa gente seja um fermento para levedar o tecido social. Era necessário um trabalho enorme para melhorar a gestão dos recursos de muitas famílias. Será talvez aquela velha frase que todos conhecemos, que é em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. E julgo que há gente que tem alguns recursos que, se bem aproveitados, teriam melhores resultados e talvez tirassem alguns da pobreza. O que é preciso é chegar junto dessa gente e fazer com que elas acreditem em quem vai junto delas. Creio que também há um grande trabalho a fazer junto dos empresários, para ver se eles se disponibilizam para dar oportunidades de trabalho, porque nada é mais dignificante do que o trabalho e nada é melhor do que as pessoas receberem um justo salário em vez de receberem um apoio que lhes é dado, enfim, por um método qualquer, que às vezes também tem nuances que as pessoas tomam por eleitorais e que às vezes talvez o são mesmo. E de maneira que, enfim, julgo que era importante, era realmente que se os empresários conseguissem levar essa gente para junto de si e eles também fossem com a disponibilidade de fazer realmente trabalho e de ganharem um justo salário merecido. Enquanto ainda na condição de leigo comprometido, o que desejaria para este novo ano pastoral? Primeiro, em termos gerais, pois eu desejaria que a vida social retomasse a normalidade possível, mesmo que perante os condicionalismos que não dominamos. É evidente, percebe-se que a doença está continuando a existir, mas, enfim, temos que ir retomando a normalidade possível. Depois, há ainda muita gente em pânico. Claro que o respeito pela doença e a defesa da saúde são importantes. Agora, o pânico não leva a nada de bom, como eu já tenho escrito. E depois terão de ser as pessoas mais esclarecidas a ajudar quem está aflito, que talvez ainda não está tomado pela doença, mas já está contaminado por informações contraditórias e que, na maioria dos casos, creio que são erróneas. Os que forem leigos cristãos, é evidente que podiam adicionar a confiança em Deus às palavras e à pedagogia que possam fazer junto das pessoas. Claro que para isso a Igreja não se pode fechar tanto dentro de si, tem de ir mais para junto das pessoas. Se calhar temos todos de criar presença
de gerar a retoma da confiança que está perdida. E o cardeal Tolentino de Mendonça, numa entrevista recente, dizia que ouvia dos sem-abrigos, dos doentes, nos que estão afundados na desgraça, qualquer coisa como isto: só tenho Deus, só posso confiar em Deus. Ora, julgo que neste novo ano pastoral, se calhar precisava que cada um de nós fosse interpelado e se sentisse interpelado a pensar o que é que eu não fiz, ou o que é que eu fiz de mal, para que as pessoas já só confiem em Deus. Talvez isso nos levasse, digamos, a uma ação diferente no nosso dia-a-dia e a procurarmos todos, porque todos precisamos sempre de nos aperfeiçoar e de procurar ser o mais comprometidos possível nos deveres que temos e no cumprimento, tanto quanto possível, aperfeiçoado do Evangelho. É o conselho perfeito para terminarmos o nosso espaço de entrevista. Renato Moura, muito obrigada pela sua colaboração. Não será, mas será sincero. Será um belíssimo conselho, uma belíssima reflexão para todos os nossos ouvintes. Obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista. Obrigado eu e uma boa tarde. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.